Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é Davi é ungido rei. Aqui na nosso textuário que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos e disse: E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Quando Davi foi ungido a rei, não quer dizer que ele foi ungido e logo ele foi rei, claro, teve um processo. E esse processo foi muito doloroso por Davi. Ele foi perseguido, ele foi taxado, ele foi muitas coisas que Davi passou depois dessa unção. A unção tem peso, irmãos, a unção tem peso. Quando Deus unge alguém, pode se preparar, porque nós desempenhamos o papel, ou o papel não, alcançarmos aquilo que Deus quer que nós alcancemos para fazer a tua obra, é um período, há um processo. Então nós vemos aqui que Davi passou por este processo. O Espírito Santo de Deus se apoderou dele, ele passava por muitas provas, porém ele tinha paz com Deus. A nossa verdade prática. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Aqui o comentário da revista colocou acerca dos gigantes. Os gigantes pode ser muita coisa, pode ser uma angústia, pode ser uma tristeza, pode ser uma depressão, pode ser um desemprego, pode ser uma morte na família, pode ser um espírito, pode ser muitas coisas, irmãos. O gigante aqui nós podemos classificar como muitas situações que uma pessoa passa na sua vida. Mas não foi só o gigante que Davi teve que vencer. O gigante foi um obstáculo que Davi teve que vencer. O problema de Davi não foi tanto o gigante. O problema de Davi foi o seu próprio rei, ao qual ele venceu, ajudou a vencer a guerra. Agora esse rei começa a persegui-lo para matá-lo. Essa foi, eu acho que a grande tristeza. Então Davi, o gigante foi uma situação assim que nós olhamos, mas eu vejo que a questão maior para Davi, o dilema maior para Davi foi o seu próprio rei o perseguindo, depois de ele ter livrado, depois de ter tocado o ar para o espírito mal que vinha assolar Saul. Então muitas coisas. Aqui na leitura bíblica em classe, Samuel estava com dó de Saul. E Deus falou para ele: até quando vai ter dó de Saul? Porque ele, como quem diz, ele não sabe, ele não entende, mas ele entendia muito bem o que ele estava fazendo, e ele fez e pecou contra Deus, e Deus o havia rejeitado. E Samuel, talvez achando que não haveria outro homem no reino com tanta capacidade, com uma beleza, para que pudesse ser rei em Israel. Mas Deus falou: não, eu já preparei o meu ungido, e você vai até lá, vai na casa de Jessé o Belemita, ou seja, foi até Belém, a cidade. Ele não podia assim transitar porque ele estava correndo risco de vida. Não, vai sacrificar. E realmente ele foi sacrificar com a família de Jessé. E ali começou a passar os filhos. Passou Eliabe, passou Abinadab. Não é esse, por quê? Porque Samuel estava olhando para a beleza exterior, enquanto Deus acha a beleza interior. Deus chama os ocupados. Por que estava só Davi trabalhando e aqueles homens de homão lá, bonito, forte, estava dentro de casa? Então Deus, porque quando Davi, foi surpresa para todos, quando Davi disse que matou o urso, que matou o leão, porque tem coisas na nossa vida que nós temos que contar no momento certo. Então ele vai até lá, unge Davi, tem que chamar Davi, porque Davi até então não tinha nem acesso à mesa, porque todos iam ir para a refeição, e Davi não ia participar, porque Davi estava trabalhando. Chamar aquele pastor de ovelha lá e tal, não sei o quê. É esse mesmo que Deus está mandando chamar. Chama Davi, Samuel unge Davi e Samuel vai embora. Introdução. O conceito de unção é do Antigo Testamento, destinava-se a sacerdotes e reis, para que esses exercessem com êxito suas funções ministeriais. Profetas também eram ocasionalmente ungidos segundo a determinação divina. Então, quando a pessoa tem a unção de Deus, é que agora no Novo Testamento nós não temos exatamente essa unção específica, mas o homem ele sabe quando ele é ungido por Deus, né? Deus usa homens para ungir homens. Infelizmente tem muitos homens que estão ungindo outros homens aí, e homens que estão ungindo a si mesmos, mas essa é uma outra questão. Mas a questão, eu estou falando de Deus, irmãos, essa carnalidade, essas situações que está vendo da igreja, porque homens que ungem homens, ou homens que ungem a si mesmos. Por isso que a gente tem tanto problema hoje. E o evangelho não. Por isso que as pregações desses homens estão caindo em descrédito, porque o evangelho nunca cai em descrédito. O evangelho é a palavra, as boas novas do Senhor Jesus. Mas
nós vemos que existia essa unção ao qual o profeta podia receber, o, o rei, o sacerdote. Por isso que Eliseu fala, olha, eu quero porção dobrada da sua unção, eu quero porção dobrada. E foi realmente porção dobrada que ele recebeu. E aqui, tópico 1, Davi, o rei ungido, significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção, suki, machá. A palavra suki aponta para unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. A palavra grega que corresponde ao hebraico é suki e é aleifo, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Então tinha duas unções, ungir, né? No caso, ungir os enfermos ou ungir o rei. Então, não vou falar muito dessas palavras, depois os irmãos leem a revista e vejam. Mas o que eu quero me apegar aqui é o significado e o propósito da unção. O significado e o propósito, para que nós venhamos entender acerca do reino de Deus. Por quê? Para que a gente venha ter uma mentalidade acerca das coisas que acontecem na vida do crente, e às vezes o crente não entende. Às vezes o crente ele não entende. Por que o crente não entende? Porque Deus já separou às vezes esse crente para fazer algo, e às vezes ele fica, poxa Senhor, por que tanta prova? A gente passa a prova porque a gente busca certas situações, e às vezes são as consequências da vida a qual Deus permite. Mas aqui a unção, o significado do propósito da unção é esse. Unge, até hoje mesmo, a Assembleia de Deus ela tem costume de ungir os enfermos com óleo. Isso é lícito, isso é bíblico. Mas não exatamente de ungir com óleo separação para obreiros e ungir um presbítero, um diácono, ungir esses homens com óleo. Particularmente eu nunca vi na Assembleia de Deus. Então não tem essa unção com óleo, porque o óleo era derramado no corpo todo. Agora o enfermo, o óleo é derramado exatamente onde estava a enfermidade, né? A enfermidade, ou aqui na cabeça, ou aqui na testa, como nós usamos hoje. O simbolismo da unção. Como ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. Por que o Espírito do Senhor, né? O derramamento do Espírito Santo nos dá autoridade, nos dá conforto, nos dá unção para falar, nos dá autoridade, como eu já disse. Mas isso é uma coisa diferenciada, é diferente de uma pessoa que prega sem unção e uma pessoa que prega com unção. A pessoa pode pregar com unção, não é aquela pessoa que faz barulho, fica fazendo helicóptero no microfone, fica fazendo esse monte de bobagem. Não é essa que é a questão da unção. A unção é quando as pessoas sentem verdadeiramente Deus falar no seu espírito, não na sua carne. Porque uma coisa é quando se fazem esses movimentos aí e fala com a nossa carne. Outra coisa é quando fala com o nosso espírito. Porque a carne fala com a carne lá e tal, não sei o que, a pessoa vai lá, dá glória a Deus, não sei o que, aquela emoção, se fala com a sua emoção. Mas uma coisa é falar com o nosso espírito. Então quando alguém fala com a unção de Deus, fala com o espírito, fala com o nosso espírito. Aqui, a unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel. Por ocasião da unção de Davi por Samuel, o autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, ao qual gostava muito de Saul. Então, nós vemos que, como eu já disse no começo, Samuel gostava muito de Saul. Na verdade, eu acredito que ele tinha Saul como um filho. Então, ele teve esse sentimento mesmo por Saul e teve esse mesmo, poxa Senhor, mas como quem diz, o homem aí não vai dar mais nenhuma chance para ele, por quê, né? Por que isso? Porque começou, não, Deus falou, não, eu já rejeitei ele, eu quero outro. Eu já rejeitei ele, eu quero outro, não, eu já tenho outra pessoa para estar no lugar dele. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido. Por quê? Porque Samuel continuava olhando para a aparência física. Ele achava que um rei devia ser bonito, forte, né, ter uma boa pinta, e não precisa. O que precisa é um homem que deseja fazer com amor e desejo de mudança a obra do Senhor, que tem um coração voltado a Deus. É isso que Deus estava procurando. Davi, o rei que era servo, ungido, servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servos e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Irmãos, é como eu disse, Davi foi ungido e ele não foi até o trono. Ele não foi direto para o trono no outro dia, não. Davi foi ungido e com certeza naquele mesmo dia ele desceu, ele foi até para cuidar das ovelhas do seu pai e continuou cuidando das ovelhas do seu pai.
Então veja que Davi foi ungido e continuou fazendo aquilo que ele sempre estava fazendo. Ele continuou com a sua vida. Então não é questão que foi ungido agora, eu sou ungido do Senhor e agora eu só prego na igreja, eu não fico mais na porta, eu não faço mais nenhum serviço. Não, meus irmãos, se você, eu, se nós formos ungidos de Deus, tudo é um tempo na nossa vida para se concretizar a obra do Senhor. O Espírito do Senhor se retira de Saul. Então depois que Saul fez tudo aquilo que fez, o Espírito do Senhor se retirou. Eu acredito hoje que isso pode acontecer também. Mesmo que nós temos o Espírito de Deus aí atuando em grande escala, eu acredito em que proporção? Na proporção que quando a pessoa peca, a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa se converteu, tá na igreja, a pessoa peca a Deus, o Espírito Santo está falando com ela, está incomodando, né? Como a gente usa o termo, incomodar a pessoa. Mas se a pessoa não se sente incomodada e não quer se arrepender, o Espírito Santo deixa, assim como o apóstolo Paulo diz, olha, vai a sua própria sorte. Então é isso que eu entendo hoje no Novo Testamento acerca da atuação do Espírito Santo. Se a pessoa não quer, o Espírito Santo se retira, a pessoa não sente mais nenhum incômodo. Agora eu não sinto mais nenhum incômodo, então agora está liberado, eu posso fazer. Não, é que você não tem mais o Espírito Santo de Deus. Como muitos que a gente vê, que faz muito barulho e não tem nenhum Espírito Santo do Senhor. Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida. Davi, ele não ficava se gabando, né? Agora eu sou ungido rei, logo eu estou nesse trono aí. Não. Quando ele foi chamado, ele continuou sendo servo. Foi chamado para trocar a harpa lá, porque o Espírito Santo, o Espírito mal assolava Saul, foi escolhido lá para tocar a harpa. Continuou sendo servo, continuou fazendo aquilo que deveria fazer. Jamais se achou a mais do que Saul. No entanto, ele amou muito Saul, foi servo de Saul, teve a oportunidade de matar Saul e nunca o fez, porque vou matar o ungido do Senhor. Mesmo que não tinha mais o Espírito Santo de Deus na vida de Saul, Davi entendia e Davi sabia que ele continuava, Deus uma hora ungiu ele, não tinha o direito de tirar a vida de Saul. Davi, o rei que era guerreiro, o gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio. Davi confiava tanto em Deus que ele falou, peraí, Deus me usou para matar o urso, Deus me usou para matar o leão, eu vou matar esse irmão gigante. Não era como nós temos hoje não, homens de 2 metros, um jogador de basquete, ou um homem que cresce muito, como nós tem pessoas aí que crescem 2,30 m e é magro, fica meio que desengonçado. Não é isso não. Esse gigante aqui, ele é descendente dos Anaquins, homens que fugiram dali, porque quando Josué invadiu aquela cidade e matou muitas pessoas. Mas aqui era um homem forte, um homem muito forte, um homem que tinha a mobilidade de um homem de 1,80 m. Né? Não era um homem lento, era um homem forte e rápido. Era um gigante forte e rápido. Então veja a diferença, né? Que a gente pensa que podia ser um gigante lento. Não, ele era um gigante alto, ele era um gigante, ele era forte e ágil. Ele era muito ágil. Só o seu... a sua pesava mais do que um saco de cimento. Alguém consegue andar com um saco de cimento? Pois é, só a couraça dele pesava isso, mais do que um saco de cimento, que um saco de cimento pesa 50 kg e pesava mais de 60 kg a sua couraça, só aquilo, e fora os outros apetrechos da sua roupa de guerra. Então, meus irmãos, Davi teve um grande desafio, mas ele confiava em Deus. Ele se indignou quando viu todos aqueles homens lá atrás, lá, e o gigante está lá falando, mas peraí, quem é esse homem aí? Né? Então, quando as pessoas... não é que Davi não tinha nada a perder. E não é que Davi queria mostrar serviço. Não é que Davi, eu sou ungido do Senhor, eu vou lá. Não, Davi se indignou porque insultou o Deus ao qual Israel servia. Davi, ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo, ele não ficava permanentemente na casa de Saul. Não ficava, porque ele lá tocava, depois Davi continuou trabalhando, a sua vida continuou normal. Ia lá, tocava a harpa, fazia tipo um extra, tocava a harpa e depois ia para casa ainda cuidar das ovelhas. Então veja, meus irmãos, que Davi continuou trabalhando e ainda trabalhando ainda mais. Davi perguntou para alguém que seria dado aquele que matasse o filisteu. Né? Depois Davi foi até levar comida para os seus irmãos. Todo mundo conhece a história, foi levar comida, foi levar coisas para Saul, para as pessoas ali, para os nobres, né, que seu pai mandou e tal. Ele começou a ouvir aqueles murmurinhos, o que vai ser dado? Ninguém vai me pagar imposto, a família não vai pagar imposto e o pai vai casar com a filha de Saul. Nossa, mas ele não ficou, vamos dizer assim, motivado por aquilo que seria dado.
Ele ficou motivado por ver que poderia fazer a diferença naquele momento, porque aqueles homens estavam todos ali. E ninguém acreditou nele, ninguém acreditou que ele podia fazer aquilo. Então a motivação dele foi a motivação que o Espírito Santo colocou nele para vencer aquela guerra. Porque antigamente eles faziam homem a homem para não ter baixas, né? Não ter tantas baixas, muitas mulheres ficarem viúvas, essas coisas todas. Então às vezes acontecia isso. As armas do garoto eram uma funda. Nós vemos lá em Juízes, que aqui também vai relatar acerca de Juízes, quando os homens de Benjamim com uma funda acertava um fio de cabelo. Então Davi com certeza tinha essa habilidade, mas não foi essa habilidade que o trouxe a vitória. Mas Davi tinha essa habilidade para espantar os cães, os cachorros que às vezes assolavam as ovelhas. Ele tinha mesmo essa habilidade, que era uma habilidade muito grande, com certeza treinava muito para poder aperfeiçoar a sua habilidade. Então, ele usou a sua habilidade e aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha na sua habilidade, Deus também usou para que pudesse fazer algo. Então Deus usa aquilo que nós temos. Deus só usa aquilo que nós temos. Porque se aquilo que a gente não tem, como é que Deus vai usar? E aqui, o tópico 4, o contraste entre Davi e Golias. Humanamente era impossível Davi vencer Golias, visto que era um gigante, Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Davi foi colocado a couraça de Saul, foi colocado as roupas de Saul. Isso aqui eu não consigo não, eu prefiro ir eu mesmo e com a minha funda, que aquilo que eu tenho eu vou usar, né? Davi em nenhum momento podia ter colocado a roupa, tá vendo, eu tô com a roupa do rei, podia se mostrar. Davi era um homem humilde. E Davi, quando colocou essa roupa, não serve para mim, porque Saul é maior do que Davi, mais forte que Davi. Essa roupa eu não vou conseguir nada, não estou conseguindo fazer nada, eu prefiro ir do meu jeito mesmo. E Deus vai me usar, Deus vai me ungir, Deus vai na minha frente, confio em Deus. Pegou as pedras lá, 5 pedras, colocou uma na funda e com uma mesma atirou na cabeça do gigante, na testa do gigante. Engraçado que o gigante não caiu para trás, o gigante caiu para frente. Pegou a espada do gigante e matou o gigante. A glória foi para quem? Para Deus. Davi nunca se gloriou por ter feito isso. Muitos fazem poucas coisas e se gloriam. Davi fez uma coisa tão grande e Deus o exaltou maravilhosamente, soberanamente, mas ele nunca atribuiu a glória à sua habilidade, à sua capacidade, mas sim a Deus. E a nossa conclusão: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Amém? Então, nós temos que ter um coração bondoso e abençoado por Deus, que assim nós alcançaremos as mais ricas bênçãos espirituais do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Amém? Deus abençoe.